Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Hoje é sexta-feira, enfim, chegamos na sexta-feira, dia 22, né? E a aula de hoje, então, nós vamos trabalhar um pouquinho com umas atividades bem gostosas que vão pegar todos esses conhecimentos que a gente aprendeu, né, ao longo dessas semanas, sobre calendário, sobre relógio de sol, sobre observações, só que nós vamos transpor todo esse conhecimento para outra área, que é a área de artes. Olha que interessante. Então, para quem quiser, vai escolher fazer, né, pode escolher um poema ou pode fazer um desenho, mas calma aí que eu vou começar parte por parte. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai retomar de novo aqui com o livro de ciências agora, tá? Nós vamos utilizar, então, o calendário nas páginas 152 a 155. Vamos lá, então, ó, 152 a 155. Então, vocês vão ler aqui e vão ver que isso daqui vai retomar a nossa aula de quarta-feira, que vai falar sobre os calendários, né, explicar de uma outra forma sobre os calendários solares. Lembra que calendário solar? São os calendários que se baseiam no movimento da Terra ao redor do Sol. E os calendários lunares? Os calendários lunares se baseiam nas fases da Lua. Então, a cada, os meses, eles acompanham as mudanças de fases da Lua. Tá? Então, ele vai explicar isso aqui de uma outra forma. É bom a gente ler, porque, né, vendo de várias formas, aí a gente vai conseguindo compreender. Se não tinha conseguido compreender na outra aula, né, aqui vai explicar de uma outra forma. Bom, depois vai ter uma atividade, vocês tentem fazer, tá, atividade, não tem importância o resultado que der aqui, se de repente às vezes a gente não, porque é um conteúdo um pouquinho mais complicado, né, então vocês fiquem com calma, depois a gente vai, né, quando a gente estiver próximo em sala de aula, a gente vai tentar retomar algumas coisinhas assim, do que foi trabalhado também assim à distância, e aí então vocês tentem fazer. Tem coisas que tem falando aqui, tá? Para preencher, então, as atividades aqui. Tem coisas que vocês vão poder utilizar do que tinha no texto, mas tem coisa que necessita pesquisa. Então, se vocês conseguirem fazer a pesquisa, muito bem. Se não conseguirem, vocês podem deixar em branco. Façam, né, do jeito, eu não vou nem mandar a correção para vocês não ficarem copiando daí essa resposta. Vocês tentarem escrever do jeito que vocês conseguirem compreender, tá bom? Bom, aí depois de feito isso, vocês vão ver que vai ter uma revisão também de tudo que a gente trabalhou ali ao longo do capítulo, o que nós estudamos, né, que nós analisamos sombras, nós vimos calendário, nós vimos bússola. Então, leia tudo isso aqui também para você revisar os conhecimentos. É muito importante, porque para a gente conseguir compreender mesmo o conteúdo, não é uma vez que a gente viu que a gente vai conseguir. É como se a gente precisasse, né, formar uma trilha ali no nosso cérebro. Vocês já viram quando a gente caminha por uma estradinha e de tanto várias pessoas passarem, fica ali aquela marca na grama dos passos das pessoas que passaram várias vezes ali. Então, precisa disso para um conhecimento ser adquirido. Várias vezes está passando por aquela trilha, várias vezes vendo aquele conteúdo, até que a gente memorize e aprende aqui, tá bom? Bom, então vamos para outra parte da aula. Depois de feita a leitura, então, do livro de ciências, certo? Vocês vão relembrar todo o conteúdo também, volta no restante do conteúdo desse capítulo, né, todo, e observa tudo que você aprendeu nesse capítulo, né, todas as aulas que você trabalhou ali, você vai tentando relembrar os conhecimentos que você foi adquirindo, né. Lembra aquele textinho do relógio de sol que a gente fez, então, lá no começo, quando a gente tinha pouca informação sobre isso? Então, eu gostaria que vocês retornassem aquele texto, lessem novamente o que vocês já tinham escrito e tente acrescentar informações depois dos outros estudos que a gente fez, né? Então, depois do que você aprendeu mais, então, o que você sabe mais, né? Então, sobre a observação das sombras, o que você conseguiu perceber que o sol nasce em que lado? Nasce no leste, se põe no oeste, que quando ele está no leste, a sombra o quê? Quando ele está nascendo, a sombra é muito grande para o lado oposto. Ao meio-dia, a sombra é a sombra menor do dia, né? E quando ele vai para o oeste, a sombra volta a ficar grande para o outro lado. Então, escreva essas coisas que vocês conseguiram, se vocês conseguiram aprender, certo? Então, né,
ao longo das estações do ano, também as sombras, elas vão se modificar. Então, vá escrevendo sobre calendários, o que você sabe sobre calendários, que eles são baseados nos movimentos dos astros, né? Os calendários foram criados a partir da regularidade dos astros, de observar as mudanças de fases da Lua, né? O movimento da Terra ao redor do Sol. Então, escrevam essas coisas, complementem lá com o que vocês sabem, tá bom? Depois que vocês, então, complementarem esse texto, né, com os conhecimentos que vocês adquiriram, aí nós vamos ver que, né, tem ali escrito até, né, que os fenômenos naturais, como a Lua e o pôr do Sol, por exemplo, eles servem de inspiração para vários artistas, né? Então, aí eu vou colocar para vocês no grupo uma adaptação de um poema que se chama, de um poema que A Lua Foi ao Cinema, do Paulo Leminski. Paulo Leminski é um poeta paranaense, tá? Aí vocês vão ler bem bonitinho o poema, é uma graça, tá? O poema, vocês façam a leitura dele, também, que ali tem naquela folha, tem para vocês fazerem a leitura. Então, façam a leitura, assistam, né, a animação. Depois vocês vão ver que a professora traz várias representações na arte, né? Então, tem ali uma representação da Lua, pela Tarsila do Amaral, né? Que é o quê? É uma pintora brasileira. Então, escolha, depois tem ali uma pintura do Salvador Dalí, que tem vários relógios naquela pintura, que se chama Persistência da Memória. Depois tem aqui uma outra obra, né, Mulher com Guarda-Sol, do Monet. Nessa Mulher com Guarda-Sol, você vai ver que ele pintou, inclusive, a sombra, né? A sombra que a mulher faz no chão ali, ele pintou aquilo, ele representou aquilo também. E depois tem uma representação do Van Gogh, que é A Noite Estrelada, né? São obras bem famosas, tá? Todas essas obras aqui que a professora colocou são muito famosas. Então, vocês vão escolher, né? Então, ali na outra parte, ó, de que forma vamos registrar o que aprendemos? Então, você vai escolher uma das duas opções que a professora coloca, tá? Então, na primeira opção, a professora colocou ali para vocês escolherem alguma das obras que foram pintadas, né? Alguma dessas pinturas que estão ali, para fazer o quê? Para fazer uma releitura. Então, fazer da forma de vocês, utilizando, né, qualquer material que vocês queiram. Pode utilizar, né? Pode fazer até com massinha, pode fazer com lápis de cor, pode fazer com canetinha, pode fazer com tinta guache, com o material que vocês tiverem disponível em casa, tá? Pode fazer uma composição com material reciclado e tirar uma foto. Então, usem a criatividade de vocês para fazer essa releitura da forma como vocês quiserem. E assim, escolher uma obra, das que você escolheu, vocês têm a internet, vamos procurar, vamos pesquisar quem foi essa pessoa que pintou essa obra, por que ela pintou essa obra, né? O que os especialistas dizem que essa obra significa. Vá coletar mais informações para você, né, saber um pouquinho sobre esse pintor, isso é muito importante, tá bom? Depois, e daí tem a opção 2. Ah, professora, acho que eu não vou fazer a pintura, eu quero fazer a opção 2. A opção 2 é o quê? Escreva um poema utilizando os fenômenos naturais como inspiração. Então, a gente trabalhou tanto sobre isso, né? Vocês não conseguem escrever um poema? A gente, às vezes, escreve poema para o amigo, falando, né, de várias coisas, falando sobre o amor, falando sobre, né? Então, vocês vão pegar, pode falar sobre a lua, pode falar sobre o sol, né? Pode falar sobre tudo isso e escreva um poema, tá? Pode ser um poema curto, não precisa ser muito longo, faça do jeito que você conseguir fazer. Ah, professora, eu quero fazer as duas coisas. Ótimo, quem quiser fazer as duas coisas pode fazer. Daí, depois que vocês fizerem, então, eu quero que vocês tirem uma foto e mandem para a professora, se foi o poema, se foi, né, a representação, a releitura das obras, tá? Então, é uma atividade bem legal que vai não ainda concluir esse tema, porque a gente vai retomar esse tema de novo com outro livro que a gente tem, que é aquele livro de projetos integradores. Então, nós vamos ver isso ainda um pouquinho mais, tá? Eu gosto bastante desse tema, eu tô gostando bastante desse tema, né? Espero que vocês estejam gostando também. E até segunda-feira, tá bom? Um bom fim de semana para vocês. Tchau!